Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Na Mesa com Dave Pimentel. Hoje nós estamos em Atlanta, um cenário totalmente diferente do de costume. Mas nós estamos aqui no Brazilian Wax by Andrea, nesse local fantástico que está sediando agora o grande evento da Manuela, que é o Conexão Bra USA. E hoje eu tenho aqui um convidado mais do que especial. Essa temporada promete. Temos cada convidado ilustre. E estamos aqui hoje com um convidado. Quer saber sobre PNL? Então você vai ver hoje, porque nós estamos aqui com Emerson Vamondes. Emerson, seja bem-vindo. Muito obrigado, David. É um prazer estar aqui junto, poder somar, poder contribuir. Estivemos juntos aqui também no Conexão Bra USA, né? Palestrando, entregando conteúdo e agora aqui na mesa com o Dave Pimentel para a gente trazer mais conteúdo para as pessoas. É uma honra estar aqui, uma honra, um prazer. Isso aí, olha só. O Emerson está aqui, a gente se encontrou no evento, né, do Conexão Bra USA nos Estados Unidos. O Emerson veio do Brasil, né, Emerson? Sim, do Brasil. Então ele está aqui com a agenda de muitos eventos. O Emerson é uma pessoa muito ocupada, ele nos cedeu o tempo dele para aqui a gente ter um bate-papo, uma conversa sobre PNL. Todo mundo quer entender o que é PNL, o que é, né, essa ciência do ser humano que realmente precisa ser o quê? Educada, precisa ser ensinada, precisa ter uma série de ajustes que o ser humano ele precisa para ter sucesso na vida. Exatamente. E Emerson, antes de começar, como sempre, eu falo com todo convidado, como o nosso programa ele é para gerar inspiração, então, primeiro ponto é saber de onde você veio, de onde você é. Eu quero só saber o básico da sua história, de onde você saiu, sua origem, para você, até você chegar aonde você chegou. Mas conta a sua origem, daqui a pouco a gente chega lá no ponto principal, que é a sua história do hoje, do presente. Do presente. Não, eu sou original de São Caetano do Sul, né? Eu nasci e moro hoje em São Caetano do Sul, São Paulo. E tenho 52 anos, completo 53 anos agora. E toda a minha formação aconteceu lá. Tenho como uma formação em engenharia num primeiro momento. Trabalhei por 17 anos com a área de engenharia. E agora há 25 anos trabalhando com a parte toda de desenvolvimento humano e empresarial. Meu pai é de São Caetano e a minha mãe era do interior de São Paulo. Então se conheceram em São Caetano e lá... Meu pai nasceu na casa onde minha mãe mora hoje. Meu pai faleceu em 2017. Então a minha origem é essa, né? Isso aí. Olha, Emerson, quando que você começou, assim, pensar esse plano, né, de PNL? Como que isso começou na sua vida para você se transformar num mestre assim tão requisitado, tão buscado hoje nos eventos, no Brasil e mundo afora? Sim. Na verdade, a origem dessa paixão, porque eu falo hoje que eu sou apaixonado pelo que eu faço, pelo que eu entrego para as pessoas, ela aconteceu quando eu vivenciei um treinamento. No ano 2000, eu vivenciei um treinamento. Um primo meu me levou para esse treinamento de imersão, que inclusive hoje eu faço esse treinamento. E nesse treinamento eu rompi uma grande barreira que eu tinha. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, mas ali eu rompi um grande medo que eu tinha. E eu falei, poxa, se eu rompi um medo que eu julguei, que esse medo... Eu tinha 28 anos ali, tá? E se eu julguei que este medo, ele aconteceria, tipo, nasci assim, cresci assim e vou ser assim, com esse receio. E se eu rompi essa barreira, eu falei, cara, eu quero entender isso. E aí, daquele momento em diante, eu resolvi estudar as ciências que cuidam da mente humana, entre elas a programação neurolinguística. E quando eu comecei a estudar isso, 2, 3 meses depois, eles me chamaram e falaram, cara, a gente gostaria que você trabalhasse junto, porque você tem muito jeito de lidar com pessoas. Eu já lidava com pessoas, mas sem ferramentas adequadas. E aí, quando eu me especializei, comecei a me especializar, na verdade, aí eu me aprofundei cada vez mais e falei assim, eu quero que as pessoas entendam o que elas podem fazer pela vida dela. E aí eu não parei mais. Aí é uma viagem que foi sem volta. E hoje, sim, me tornei essa referência aí desde 2022, não só no Brasil, como outros 6, 7 países já tem pessoas que passaram por treinamentos comigo e hoje nos Estados Unidos também, levando isso para as pessoas. Você acredita que isso ficou mais forte, assim, para o público depois da pandemia? A pandemia, ela trouxe mais acesso à informação. Mas a programação neurolinguística
e outras ciências, elas são da década de 70, 80. Então nós estamos falando Sim, de mas 40 anos. relacionada ao medo, porque a pandemia ela trouxe muito medo, né? Muito. Eu acredito que todas as nações tiveram muito medo dessa Sim. pandemia. E nesse momento, eu acredito também que as pessoas começaram a buscar ajuda. Sem dúvida. Ajuda. Porque todo mundo ficou aprisionado, todo mundo ficou em casa, com medo, ninguém podia sair, não sabia o que ia acontecer. Deparando com a morte o tempo inteiro, né? Exatamente. E nesse momento que você falou assim, que realmente você atuou mais, Sim. como que foi esse momento? Eu queria saber muito, até para a gente entender os momentos, porque são situações que vão acontecendo. Eu estou te perguntando isso por quê? Porque agora, nesse momento, nós estamos vivenciando uma situação semelhante, não é uma pandemia, mas principalmente na área da imigração nos Estados Unidos. Sim. A gente vê agora um presidente que realmente ele toca o terror nas redes sociais, na televisão, falando o que vai fazer e gera muito medo, né? Principalmente numa comunidade gigantesca nos Estados Unidos. A gente está falando aqui de aproximadamente 15 milhões de imigrantes nos Estados Unidos hoje, fora de estados, que estão aí com medo de repente, receber uma deportação. Então, analisando aquela situação, acredito que você possa trazer também algo para essa situação do presente. Sim. Vou fazer a conexão com a pandemia no primeiro momento. Sim. A pandemia colocou todos nós, né? Porque ela foi desconhecida. Até então eu não conheço ninguém que já tinha a experiência da pandemia. Fala-se muito da gripe europeia, né? Que aconteceu, mas não foi nem perto da proporção que gerou essa. E ela gerou o medo. Medo do quê? Porque eu estou exposto à morte. Eu posso morrer a qualquer momento se eu sair fora da minha casa e um vírus me pegar. Sim. E as informações, elas eram diversas. Então, o que acontece com isso? Né? Eu vou trazer um pouquinho disso e um pouquinho do conceito do que é o medo. O medo, ele tem uma função biológica no ser humano. Hoje, como especialista em neurociências, né? Além da PNL e outras ciências, qual que é a função biológica do medo? Proteger do desconhecido. A pandemia era desconhecida. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu posso... Eu peguei Covid quando ainda não tinha vacina. Eu não tive nenhum sintoma. Eu fui completamente assintomático. Mas no 6º para o 7º dia, dentro da minha casa, eu peguei a Covid em novembro de 2020 ali. E dentro da minha casa, eu via-se as notícias, morreu um, morreu outro. Depois do 6º, 7º dia que as coisas começam a piorar. E eu, com todo o conhecimento que eu tenho sobre mente humana, eu comecei a pensar, será que hoje é o dia que eu vou passar mal e vou para o hospital e do hospital não saio mais? Por quê? Porque a mente humana é programada para te defender. Sim. Então, a pandemia nos trouxe isso, trazendo para a realidade hoje americana, numa mudança de governo, aonde fala, poxa, será que meu sonho pode acabar a qualquer momento? Será que eu corro o risco de uma deportação, como você disse? É o mesmo medo. Então, o medo ele tem por instinto te proteger do desconhecido. Como que a pandemia fez isso, as pessoas procurarem mais ajuda para isso? Porque, poxa, o medo é uma coisa que eu não sei como lidar. E muita gente, David, teve a seguinte sensação, eu queria tirar o medo da minha vida. Isso não é possível. Eu tenho que aprender a me relacionar, aprender a entender com isso. Tem um amigo meu chamado Marcos Rossi, que também inspira muitas pessoas no Brasil e hoje eu considero um amigo. Ele fala o seguinte, você tem que aprender a dançar com medo. Tira o medo para dançar. Porque assim, não dá para tirar da vida. Então quando a gente traz, por exemplo, pandemia, por exemplo, correr um risco de uma deportação ou qualquer outra coisa desconhecida, é natural. Isso fez com que as pessoas procurassem ciências que cuidam disso, com o intuito de resolver. O intuito é entender a usar. E aí eu vou trazer um ponto a mais que você nem colocou nessa pergunta. Hoje, eu afirmo por vivência, né? Já passaram por treinamentos comigo mais de 130 mil pessoas. Nós estamos vivendo a onda que a pandemia gerou. Sim. A onda de depressão, ansiedade, eu digo até um desespero em algumas situações. De, eu não sei como lidar com isso. E maior do que o medo que ela gerou é a onda de eu não sei como administrar as minhas emoções.
Então, por isso hoje se busca muito, grandes players falam disso, você falou assim, poucos às vezes trazem o conceito de PNL, porque eles utilizam, mas não ensinam. Sim. Eu hoje posso afirmar como uma referência, como outras pessoas, como a gente estava falando aqui antes, o Sam Jolen, que também é uma referência para mim, nós já trocamos algumas ideias e já esteve presente aqui na mesa com você Sim. também, o quanto que as pessoas estão se permitindo entender que eu posso olhar para esse lado da minha vida. E aí eu vou voltar antes da pandemia. Existia-se um tabu muito grande, desde empresas e desde pessoas. Se eu olhar para esse autocuidado, para essas coisas que eu tenho que olhar para mim, é a mesma coisa que há um tempo atrás, se eu for procurar um psicólogo é coisa de doido. Não preciso de um psicólogo. Cuidar de uma ciência que entende sobre as minhas emoções, as minhas reações, eu não preciso disso. Só que o grande diferencial para um empresário, o grande diferencial para uma pessoa física, né? A gente fala muito, né? Por trás de um CNPJ tem CPFs ali que fazem acontecer. Claro. Esse olhar, este cuidado, esta validação de quais são as minhas dores? Por que eu não sei lidar com isso? Então hoje, 2025, a gente olha e fala assim, existe muito menos preconceito e muito mais abertura para isso. O que eu vejo, Emerson? Eu estou vendo agora, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil, um grande medo, é claro, de crises nos negócios, né? No Brasil, por exemplo, a gente vê um medo enorme daquilo que vai acontecer com o Brasil em termos de crise. Vai ficar ainda pior. Mas o brasileiro já está acostumado com isso, de enfrentar esses desafios. Nos Estados Unidos, nem tanto. Eu vejo muitos empreendedores, empresários aqui nos Estados Unidos que estão com seus negócios e alguns deles, negócios grandes e que dependem também dos imigrantes, de tudo isso que está acontecendo. Eu vejo empresários da construção, vejo empresários aí, comerciantes, donos de supermercados, que deixaram de ter receita porque o imigrante em si, ele ficou com medo de ir no supermercado brasileiro, no supermercado hispano, porque no medo da imigração tá esperando eles naquele comércio imigrante, porque de uma certa forma se entende assim. Então, esses comerciantes, esses empresários, eles perderam a receita grande. Então, gerou o quê? Uma crise ali naquele momento, comercial, mas além disso, gerou uma crise emocional. Como lidar com essa crise? Uma receita não existe, mas o primeiro ponto é aceitar que emocionalmente eu estou em crise. Né? Isso não é um problema. E aí eu volto até um pouquinho antes no que eu estava trazendo para você aqui. Hoje a gente rompe a barreira de que se eu aceitar que eu não sei lidar com algumas coisas que estão acontecendo emocionalmente comigo, eu não consigo passar por esta barreira. Você falou assim, hoje às vezes as pessoas têm receio de ir num comércio ou algo do tipo. E você falando isso, eu me lembrei de uma coisa. Parece aquelas coisas bem antigas quando as pessoas tinham medo da tocaia, né? Exato. Então, eu não vou sair porque eu vou ser tocaiado por alguém aqui, né? E a gente dispara instintos. A mente humana, ela tem um lado instintivo que ele é de proteção. E a partir do momento que eu me sinto emocionalmente abalado, qual é o primeiro passo? Eu travar e paralisar e me recolher. Sim. Tá? Então, quando eu olho para isso, e hoje eu lido com empresários, inclusive empresários americanos, eu faço trabalhos de mentorias com empresas e empresários daqui, do Brasil, e quando eu estou presencialmente aqui, que é, essa emoção, você vai ter que não só colocá-la para fora, como aceitar a existência dela. Porque aí, você como empresário de sucesso, eu posso falar uma coisa para você. A parte mais difícil que talvez você tenha no seu negócio, assim como eu tenho no meu, é encontrar pessoas, mão de obra ali, que estejam dispostas a fazer a parte delas. Não estou nem pedindo algo a mais. Sim. Estou falando para fazer a parte delas. E quando eu tenho um lado emocional que está me coibindo, ou seja, que está me protegendo, ou seja, que está me amedrontando, que é tudo que a gente está falando aqui, se a pessoa já nem faz a parte dela, com essa variável na equação ali, o que acontece? Eu não saio do lugar. E inevitavelmente essa crise
eu não vou falar nem que se estabelece, mas ela acaba sendo agravada. Então, para lidar com esta parte emocional, é eu entender o seguinte: como que eu lido com as pessoas que estão ao meu lado, dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios, dentro das minhas sociedades, para elas entenderem que, poxa, para você romper barreiras, eu tenho certeza que você correu alguns riscos na sua vida. Claro. Eu vou ter que correr o risco de olhar para mim. E aí eu acho a parte, eu diria, engraçada e ao mesmo tempo trágica. Porque é o seguinte: olhar para mim é o que vai me libertar desse primeiro trabalho emocional. E aí as pessoas têm o receio. Elas têm o receio por conta de eu não sei o que eu vou encontrar. E aí eu falo para as pessoas, seja para o empresário, seja para a pessoa que está dentro de um treinamento comigo, seja para a pessoa que está dentro de uma formação. Você não vai encontrar nada diferente do que você já viveu na sua vida. Correto. Só que às vezes você não encarou. Às vezes você jogou para debaixo do tapete. Às vezes você... eu gosto de jogar a seguinte analogia. Sabe aquela casa que tem um quartinho de bagunça? Sim. E aí você fala, vou deixar tudo aqui. Aí você abre a porta do quartinho, joga lá o livro velho. Aí você abre a porta do quartinho, joga as papeladas que você não tá usando agora. Você nem olha pro quartinho. Você só abre a porta e vai jogando tudo lá. Ele fala, tem que arrumar o quartinho. Fala, ixi, eu não quero nem entrar no quartinho. Porque eu não sei nem por onde eu vou começar. E aí eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a porta do quartinho. E depois que abrir a porta do quartinho, você vai ter que acender a luz. Você vai ter que dar clareza para ver onde estão as coisas. Porque no quarto escuro você não vai conseguir mexer. Você vai levar muito mais tempo. Talvez você não encontre as coisas, só no tato. Você vai ter que colocar luz nesse quartinho e falar, aqui está um documento. Isso aqui não serve mais, eu jogo fora, tal. Para organizar esse quartinho, você vai ter que pôr luz, abrir a portinha e aí. Então, para as pessoas, né, falando do ser humano agora, falando do empresário, ele vai ter que colocar luz nessa situação, dar clareza para essas emoções para começar a organizar essas casas. E aí, eu falo, aí eu começo a ter resultados melhores. E esse resultado, eu arrisco a dizer, num primeiro momento ele já é imediato para algumas coisas. Resumindo, a chave, ela liga quando você compreende que existe a crise. Exatamente. E você aceita a crise. Aceitação. E com a aceitação da crise, aí sim você vai trabalhar sua mente para sair da crise. Isso. Correto? Correto. Porque enquanto eu fico negando, é como se eu dissesse que esse quartinho não existe. Mas eu sei que está lá dentro. Sim. É uma coisa impressionante, porque realmente o empresário hoje tem passado isso, a gente vê dois sentidos, né? Tanto o que está acontecendo na questão migratória hoje, eu acredito que quando esse programa sair ainda vai estar esse mesmo uso aí que está ocorrendo hoje. A gente está falando hoje, dia 2 de março de 2025. Então, isso sempre aconteceu, vai acontecer, os medos sempre vão vir. A diferença está em como lidar com eles, lançar ações para se libertar deles também, mas acima de tudo, né? Buscar estudar como fazer isso. Que eu acredito que igual você falou, o que aconteceu com você, né? Contigo, na sua vida, por exemplo. Eu estou passando por uma situação, como eu vou lidar com isso? Minha mente não está deixando, e tem pessoas que às vezes acontece isso, a mente não está deixando. Veio a crise, ela não assume a crise, mas está ali na crise, outra pessoa não está sabendo gerenciar aquilo com sua mente. E se mergulha num medo tão profundo que isso vai gerando o quê? Depressão. Depressão, sem dúvida nenhuma. Depressão. E a depressão, ela aí eu entro num outro aspecto, né? A depressão, ela começa com uma tristeza que eu não estou cuidando. Por que eu fico triste? Alguma coisa não está legal na minha vida. Algumas situações não estão gerando resultado e aí essa tristeza toma conta. Essa tristeza vai aumentando, ela vira uma depressão, vira uma baixa autoestima, viram síndromes, né? Síndromes do pânico. Eu conheço empresários que começaram por não conseguir ter o resultado, por não ter o resultado, isso aqui foi entristecendo, foi quebrando tudo, virou uma síndrome mesmo, que o cara teve que fechar o negócio. Porque ele não conseguia mais administrar. Por causa de uma depressão. De uma depressão. Que muitas vezes tem empresário que não entende que aquilo é uma depressão, correto? Correto. E por que não cuidar da mente assim como se eu for lá e quebrei o braço? Eu vou procurar quem? Um ortopedista.
Vou ter que fazer um raio-x, vou ter que colocar uma tala, vou fazer algumas coisas. Você não acha que talvez seja uma questão assim de vergonha? Tem alguns empresários que olham assim, Sim, poxa, demais. se eu procurar... Eu não tenho esse problema. Eu não tenho. Não. Literalmente eu não tenho esse problema. Eu busco. Se eu precisar buscar um psicólogo, eu busco um psicólogo. Se eu precisar buscar um professor, fazer um curso de PNL com uma pessoa que realmente vai trazer um conhecimento para eu ajustar a minha mente, eu vou fazer. Eu também. Mas eu vejo que tem muitos, eu falo assim, uma multidão gigante de empresários. Eu vivo isso. Que não tem coragem, tem vergonha. Eu vivo essa realidade. Eu vivo essa realidade porque, por estar no meio deles e por entregar conteúdos para muitos deles, eu vejo essa multidão que olha e fala assim, mas o que ele está fazendo diferente? Ah, está fazendo tal coisa, tem um trabalho de mentoria, participou de tal imersão. Nós vivemos o exemplo. Quantas possibilidades de entrega de conteúdo foi e pouquíssimas pessoas aproveitam. Exato. Só que elas continuam reclamando de não ter feito a mudança, né? Eu dei o exemplo de, poxa, se eu quebro um braço, eu vou procurar um ortopedista. Cuidar da minha mente, cuidar dessas sensações, das emoções, da depressão, do medo, de todos os pontos que nós estamos falando aqui, eu preciso entender pessoas que são hoje capacitadas para isso. Uhum. Porque tem muita gente que vende para você o milagre e primeiro que não tem nem como entregar. Mas ela frustra outras pessoas. E aí você gera uma generalização de que é mais do mesmo que estão prometendo, mas não vão me entregar. Digamos, compra um produto sem ver o review, né? Exatamente. Sem ver Exatamente. o review. Tem que comprar o produto, tem que ver o review, tem que entender as referências. Entra né? no Brasil é o Reclame Aqui, né? E ver se tem alguma coisa ali. Exatamente. É que nem, por exemplo, olha, tá aqui com a gente hoje o Emerson. O Emerson vem de referência. Ele não está aqui por acaso. Ele vem de referências que já chegaram até a mim, foram persistentes, insistentes, persistentes. Então, a gente vê uma representação muito forte, né, desse profissional. Então, busque bons profissionais para te ajudar, você que está nos assistindo, para você o quê? Desapontar, você voar. É simples, você pode decolar. E às vezes é só uma barreira que está aí na sua mente, que está aí te travando, te prendendo, e é só uma chave. E o Emerson é esse tipo de pessoa que vai te ajudar a você liberar essa mentalidade, essa ideia, para romper essa barreira e você explodir. Sim. Olha só, a gente está participando de um evento aqui, que é o Conexão Braille USA, que nos cedeu o local junto com o Brazilian Wax by Andrea. Por isso que nós estamos fazendo essa temporada aqui nesse quarto aqui, bem ajustado. Vocês estão escutando essas vozes aí atrás, porque está tendo uma movimentação ali embaixo. O que a gente vê num evento igual a esse? A gente vê um evento de investimentos, de empresários que buscam investimentos, mas acima de tudo, precisam elaborar uma boa mentalidade para vencer na América. Sim. Entender o processo de como você ter sucesso num país de cultura diferente, de desafios diferentes e de medos diferentes. E para isso, olha só, por que o Emerson está nos Estados Unidos? Ele não veio para cá somente por causa do evento, ele veio para cá porque também tem clientes aqui, correto? Tenho clientes hoje, eu faço o trabalho... Na verdade, a origem da minha vinda para os Estados Unidos, ela foi por um trabalho que eu iniciei no Brasil, de uma pessoa que hoje tem uma clínica aqui de wellness. Uhum. E ela, né, um casal, eles estavam saindo de um negócio indo para um novo, que era desconhecido por ela. E tinha muito medo. Hoje a clínica é uma das referências na região aqui de Atlanta. E eu fiz esse trabalho todo de mentoria, né? Por uma referência que no Brasil, ela estava numa live de um grande player do Brasil chamado Joel J. E ele falou do trabalho que eu fiz com ele. Ela falou assim, muitas pessoas me procuraram para esse trabalho, mas você chamou a atenção da forma como você entrega. E aí eu fiz todo esse trabalho de mentoria hoje, a clínica é uma referência, e ela falou assim, cara, eu quero que você traga suas formações para cá. Então eu venho não só para eventos, como eu trago formações em programação neurolinguística para cá. Eu tenho clientes que eu atendo hoje aqui de mentoria, então quando eu estou presencialmente aqui, eu faço esses trabalhos, quando eu estou no Brasil eu faço de maneira remota. E olhar para isso, David, é
é um ponto de que quando você entrega algo de verdade, assim como você faz hoje, todo o que você já construiu e que você está, eu diria, além de toda a construção, embrionário pelo que você faz hoje, inclusive investindo e sendo investidor para outras pessoas que têm sonhos, é pelo que a gente ouve falar, né? Eu tive a oportunidade no final do ano de estar num evento em Goiânia e um dos diretores sócios da Non-Stop, que é uma das maiores produtoras do Brasil, chamado Alex Monteiro, ele chegou nesse evento e tal, e a gente estava lá, eu conheci o Alex, mas não pessoalmente, e aí ele chegou e falou, Emerson, você que é o Emerson que trabalha com toda a parte de neurociência, que tal, não sei o que, tá? Eu falei, sim, acho que sou eu, né? Aí ele falou assim, não, eu tenho ouvido falar muito de você. Aí eu falei assim, este falar muito é bem ou mal, né? E aí ele falou, não, muito bem. E ele falou assim, eu tenho ouvido falar de você lá nos Estados Unidos. Ele falou, eu ouvi falar de você em Atlanta, eu ouvi falar de você na Califórnia, eu ouvi falar de você em Orlando, e aí eu chego no Brasil, eles falam de você no Brasil também. Eu falei, no Brasil é a origem, né? Ele falou assim, então, ele falou assim, eu quero que você me ajude a olhar para algumas coisas minhas. Então, isso, né, são 25 anos que eu faço isso, não são 5 anos, não são 2, não são 10, são 25. É um olhar e falar assim, poxa, o Emerson, que treinou mais de 130 mil pessoas, era um Emerson que, por exemplo, no mundo digital não existia. Eu sempre estive presente em locais, treinamentos no Peru para 5 mil pessoas, treinamentos em outros países, treinamentos no Brasil. Então, é um olhar, David, de falar o seguinte, essa construção da jornada, ela é importante para o empresário entender. Totalmente. Ela é importante para ele solidificar e falar, cara, tem pontos aqui que eu me ajusto todos os dias. Dentro do meu negócio, eu afirmo em dizer, não é que eu arrisco. O ano de 2024 foi um dos anos mais desafiantes para mim. Porque eu tive que reinventar algumas coisas, inclusive fazer todas as mudanças dentro da minha equipe. Eu tenho uma equipe dentro do Brasil. E aquela história, nunca ninguém vai fazer como você. Mas quando eu olho para isso, eu falo assim, eu não esperava ter que fazer algumas mudanças. Mas essas mudanças me fizeram mais forte. Por quê? Porque eu tive que resgatar alguns pontos de origem do Emerson. Falei, cara, mas isso eu sei fazer. Meter a mão na massa de verdade, porque o verdadeiro empresário, o verdadeiro líder é aquele que ele tem o exemplo. Correto. Quando você espera que muitos façam, e você os ensina, você treina, você prepara, você duplica conhecimento, ok. Não vão fazer igual a você. Mas quando você percebe que o caminho está indo para um outro lado, que está fugindo daquilo que é o seu propósito, a sua missão, fala, pera. Afinal de contas, é o meu negócio. Então eu volto, mas isso não dá para fazer. Dá, eu vou mostrar para vocês. Então, requereu ali um esforço diferente, só que eu falei assim, agora aqui o resultado é diferente. Turmas lotadas, com vagas esgotadas. Por que você está fazendo diferente? Eu falei, nada do que algo além do básico. Então, quando a gente se conecta com esse básico, a gente gera resultados, né? E a gente vê que isso funciona para gerar o resultado, sem sombra de dúvida. O grande desafio hoje que eu vejo alguns empresários, né? Eu vejo tantas coisas acontecendo em empresas, eu mesmo que me envolvo aí com a comunidade, com muitos empresários, muitos colaboradores. A gente vê um desafio enorme nas empresas, com os colaboradores, e vê também dos colaboradores com os empregadores, com os empresários. Tem empresário que contrata seus serviços para lidar com os funcionários, correto? Com os colaboradores. Que pena que não tem como também os colaboradores te contratar para você lidar com o patrão, com o empresário. É um assunto bem delicado. Mas é muito forte, é muito real, viu? Mas isso acontece, existe demais, né? Eu lembro que eu trabalhava para uma pessoa, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar e eu queria, assim, mais trabalho, porque eu queria que o meu empregador, o meu patrão, ele ganhasse mais para eu ter uma posição melhor na empresa dele. Para você também crescer, né? Só que ele era tão tranquilo que ele não queria crescer, ele não queria. Eu falava assim, vamos pegar mais trabalho, vamos fazer mais trabalho, a gente precisa fazer, porque eu queria ganhar mais, eu queria mudar o cenário. Mas todo jeito que eu fazia, ele não queria pegar o trabalho. Não, para mim tá bom assim, ele não ia. Resumindo, zona de conforto, né? Totalmente
daquela zona de conforto que ele estava, ele conseguiu ainda abaixar o nível de onde ele estava, entendeu? E dali eu explodi, fui para frente, né? Andei, trabalhei, conquistei o meu espaço. Essa é a diferença que a gente vê nos empreendedores de hoje em dia. A gente vê empreendedores querendo avançar, querendo romper e outros não. E nisso começa a sufocar a sua equipe, os seus colaboradores. E por isso que muitos colaboradores passam a formar suas próprias equipes ou então a sua própria empresa e começam a romper. Esse cenário é muito comum, né? Eu acredito que no Brasil, em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E vendo isso, essa ressalva que eu estou falando aqui agora, vem aí o mundo da inteligência artificial. No seu cenário com a PNL, com toda essa estrutura que você trabalha hoje, eu sei que seus serviços, ele sempre vai existir, né? Por causa até mesmo dos problemas que a própria... Enquanto tiver ser humano, tem esse trabalho. Né? Até mesmo pela própria inteligência artificial que vai cooperar para piorar ainda mais a saúde mental das pessoas. Qual é a sua visão relacionada a isso para o futuro? Eu vou voltar na origem do que você disse primeiro, né? A coisa mais comum é o empregador, né, ou o empresário contratar um trabalho para lidar com as equipes, com os líderes e com tudo. Sim. Se pudesse, os líderes ou até os empregados ali, né, colaboradores, contratar para os empresários, a demanda seria maior de trabalho. Seria maior. Porque sim, não adianta eu querer contratar alguma coisa para resolver o problema do outro. E isso é um ponto que eu quero trazer, tá, David? Que é o seguinte, muitas vezes eu quero olhar achando que, cuidando do outro ali, se eu cuidar da minha equipe, eu resolvo o meu problema. Cara, talvez o problema seja você, não a equipe. E aí eu vou trazer a minha vivência de 17 anos dentro de um mundo corporativo, assumindo o nível executivo dentro de uma multinacional. Eu, quando assumi este nível de gestão, eu sempre quis que a minha equipe fosse melhor do que eu. E eu ouvi de pessoas, cara, mas você quer que as pessoas sejam melhores que você? Eu falei, claro, porque o meu trabalho é gerir essas pessoas. Eu não estou competindo com elas. Você falou, o seu empregador, ele colocou uma tampa na sua panela. Sim. Se você não explodisse com ela, eu tenho certeza que talvez tenham pessoas que ficaram ali sendo cozinhadas. Totalmente. Entendeu? Isso existe hoje. Agora, quando você prepara as pessoas para ser melhores do que você, as pessoas que não querem fazer isso é porque elas têm medo e insegurança. Pô, Emerson, eu quero preparar as pessoas que estão na minha equipe para que elas sejam melhores do que eu. E eu sempre fiz isso, desde o mundo corporativo na engenharia. Então, quando a gente traz este olhar, né, como que lida com isso, o ponto é, será que o empresário ou o empregador, ele está disposto a fazer isso? Ele está disposto a crescer? Porque o que talvez ele não tenha enxergado ainda é, se todo mundo está crescendo, eu também estou crescendo. Sim. Eu também estou rompendo as minhas barreiras. Porque senão eu vou criando zonas de conforto. E é natural do ser humano criar zonas de conforto. Eu gosto muito de uma frase que existe, é o seguinte, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se eu sou o dono da empresa e eu estou criando cenários ou situações para que o meu negócio cresça, evolua e essa maré sobe, todo mundo que está comigo, eu quero que cresça junto, pô. Aí eu faço a mudança no cenário, aí eu faço essa mudança na vida. Assim como hoje, o resultado que você teve, você transborda para outras empresas, para outros sonhadores, para outros negócios, porque você poderia falar, não, eu quero investir só no meu negócio. Sim. Agora não, eu quero fazer isso porque isso também me traz uma exposição maior. Isso também me gera um resultado. Eu amplio o meu ecossistema, eu gero a mudança e tudo começa aonde? A hora que eu amplio a minha mente e falo que isso vai fazer diferença. Faria muito mais sentido contratar o seu serviço. No caso, eu como empresário, para mim primeiro. Sim. E depois para meus colaboradores. Isso tenha começado a acontecer. Né? Tem começado a acontecer. Inteligência artificial. Inteligência artificial, ela é programada por pessoas, né? Sim. E ela
Qual a diferença dela? Ela não faz julgamento e ela vai aprendendo rápido e vai fazendo. Qual é o ponto do ser humano? Julga e acha que um ponto está melhor ou pior do que o outro. A inteligência artificial, ela vem para nos ajudar muito. Dentro do meu negócio, hoje, em algumas situações, eu a utilizo para quê? Para gerar melhores resultados para os empresários, para os empreendedores. Porque eu sempre fui uma pessoa de estudar muito. Eu leio em média de 4 a 6 livros por mês. Eu me especializo, eu leio, eu estudo, eu busco evolução. Eu trago isso desde a engenharia. Eu sempre fui um cara de buscar isso aqui. Eu não fui um cara que conhecia um conteúdo e falo dele há 20 anos. Se você assistir uma palestra minha hoje, a próxima palestra ela vai ser diferente. O próximo treinamento, ele vai ser diferente do anterior. Tem um treinamento, tinha um fim de semana que eu já dei mais de 400 turmas. Uau! São 400 finais, são 438 turmas, para ser mais específico. 438 finais de semana com pessoas dentro de um salão de treinamento, imersas, sem sair de um hotel. Então eu tenho a vivência com pessoas, eu preciso evoluir. A evolução que eu entrego é a evolução que eu tenho. Então, o que a inteligência artificial nos traz? Uma possibilidade de eu evoluir mais rápido, assim como o mundo. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não tinha informação. Pessoas que vieram para a América não tinham a facilidade de, numa câmera de telefone, estar falando com a família. Olha lá, se pudesse fazer uma ligação. E era caríssimo. Então, a evolução, eu não posso jogar ela fora. Eu tenho que usar ela a meu favor. Aonde está o ponto que para mim é muito negativo? As pessoas hoje, sem conhecimento, falam, coloca num chat GPT, na inteligência artificial, e ele cria para você. Tá, mas eu não sei se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo vai gerar resultado. E outra, vai deixando algumas pessoas que têm um conhecimento médio preguiçosas. Porque tudo assim, escreve ali que ele vai me responder. Vai me trazer, Eu conheço pessoas, não, eu preparei um treinamento aonde? Na inteligência artificial, tá, mas e qual a sua vivência com isso? Não, eu vou falar o que ela falou. E se alguém te faz uma pergunta diferente, se você provoca algo diferente, tô falando de ser humano. Porque o trabalho que eu faço hoje, e eu estava falando sobre isso ontem, além de muito cuidar, quando eu escolhi cuidar de pessoas, qual é o seu grande diferencial, Emerson? Eu escolhi cuidar de pessoas. Sim. Eu escolhi você fala de PNL, você fala... Não, eu falo de uma coisa, independência. Porque eu me tornei independente do meu medo. Eu tenho medos, mas aquele medo que me assombrava, eu tornei independente. Então a independência eu posso te mostrar um caminho para a independência. E o meu papel é te dar acesso a isso. E é uma frase que eu falo, né? Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Eu posso te mostrar um caminho. Eu vou fazer por você, vou fazer pelo David. Não tenho essa condição, nem essa capacidade. Então, quando eu olho hoje algumas pessoas usando a inteligência artificial, se colocando num papel onde elas não têm o mínimo do esforço, elas estão criando um grande abismo, que para depois sair deles muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, eu uso a meu favor, eu leio, eu estudo, então eu analiso isso aqui. Puxa, isso aqui eu tive uma ideia legal e eu procurei, não sabia como fazer isso aqui, a inteligência artificial me trouxe. Com tudo que eu leio, tudo que eu estudo, cara, eu posso criar isso aqui dentro da empresa tal, que é uma empresa nova para mim. Eu vou usar a meu favor, se eu tenho essa ferramenta, é a mesma coisa, não adianta eu querer falar que eu ia ter que ligar no telefone de discar hoje em dia. Hoje a gente tem uma tecnologia que nos conecta, então eu não vou jogar fora. Sem sombra de dúvida. Olha só, que interessante tudo isso que o Emerson acabou de trazer aqui pra gente. Isso é muito importante. Eu acredito que você que está nos assistindo, se você ainda não teve, você não sabe o que é PNL, você pode entrar aqui. Eu vou deixar as redes sociais aqui, vou deixar o Instagram aqui do Emerson e você pode entrar lá, segui-lo, né? Você vai buscar orientação. Se você precisa, olha, busca sim. Eu acredito que todo mundo precisa, né? Eu tô aqui, depois dessa classe aqui que eu tive, eu não sei não, eu vou tentar reunir ele e o Sam junto para me dar uma aula de PNL. Aí pronto, vai ser eu tô no topo. Bombástico ali. Exatamente, eu tô no topo. Olha, muito obrigado por você estar aqui comigo hoje, Emerson. Agradeço. Realmente isso é muito importante. Eu vejo que as pessoas precisam tratar melhor da sua saúde mental. Sim. E prepará-las melhor. Sim. E essa questão de preparação é o mais importante hoje para a sociedade, é tudo que o mundo está buscando em termos corporativo e também social, né? Sim. Eu te agradeço muito por estar aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador, esse que está nos assistindo. Você
Fala um pouco de PNL para ele aí, fala o que ele precisa, né? Qual é o passo. Dê uma mensagem inspiradora para ele. A PNL, por definição, né? Ela é uma ciência que ela faz aparecer a excelência do ser humano. Então eu pergunto, o que seria algo para você se sentir excelente, né? Realizar seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos, fazer isso. Então ela busca isso lá dentro. Como uma mensagem, né? E agradecendo a presença daqui acredite em um único ponto. Você é capaz de tudo que você quiser. Se você não quiser ou acreditar não ser capaz disso, também é uma verdade. Então, conecte-se com aquilo que é importante para você e segue atrás disso. Se tiver medo, se tiver insegurança, se tiver dúvida, olhe para essas dores, aceite a existência delas e a partir disso faça essa mudança. Porque sim, existem ciências que podem te ajudar a fazer esses ajustes para que você siga este caminho em direção ao que você busca. E uma coisa muito importante, lembre-se da frase que eu falei um pouquinho antes pro Dave. Ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém. Se você não souber, peça ajuda. É uma das maiores limitações do ser humano, pedir ajuda. Isso aí. Emerson Vamontes, trazendo aqui PNL, trazendo uma lição pra gente. Eu já tive uma aula aqui, né? Eu acredito que no último mês eu já tive 2 aulas, né, diretor? Olha, muito obrigado você por estar aqui com a gente, você telespectador, você que faz esse programa existir. Esse programa de empreendedores, esse programa onde a gente bate papo com muitas pessoas em vários segmentos e mostra não somente o que eles fazem, né, o sucesso que eles têm naquilo que eles estão fazendo, mas mostra a vida comum, como eles vieram, fizeram o seu negócio, construíram a sua vida e hoje estão aqui fazendo o quê? Com muito sucesso, entregando o que eles têm de melhor, né? Então, olha, conto com você. Eu acredito que o mundo, sim, pode melhorar se você ajudar, se você colaborar. Então, vamos junto. Muito obrigado. E até o próximo programa Na Mesa com David Pimentel. Obrigado, beijo no coração e tchau, tchau.